Oi, pessoal, tudo bem? Eu acho que a gente está buscando ficar bem, na realidade, né? Mas eu venho, inclusive, falar um pouco hoje para a gente buscar ficar melhor, buscar encontrar caminhos, pensar um pouco sobre tudo que está acontecendo aí nesse momento em que a gente está encarando essa pandemia, tá? E fazer algumas reflexões, inclusive sobre a questão da condição psicológica, das emoções, do quanto isso pode estar afetando a imunidade, né? Nossa, de todos nós, tá? Então, se vocês já gostaram desse tema, eu gostaria de pedir que vocês dessem um like aí, se inscrevessem no nosso canal, para a gente poder estar fazendo cada vez mais, dando força para a gente fazer cada vez mais esses vídeos. Bom, gente, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão dos estados emocionais em que a gente vamos estar vivenciando em face dessa epidemia que está aí, dessa pandemia na realidade. E eu gostaria de falar muito de um aspecto mais específico, que é a questão da imunidade. A imunidade física, a imunidade fisiológica contra as doenças. É sabido, principalmente para os profissionais que trabalham na área de saúde nos hospitais, que as pessoas que têm um otimismo, têm um pensamento positivo mais constante, essas pessoas conseguem se recuperar melhor de doenças, essas pessoas conseguem, inclusive em casos terminais, até ter mais dias de vida, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que o nosso estado emocional ele influi muito na nossa imunidade física. Então, quando nós passamos por um estresse, quando a gente passa por um nervoso muito grande, uma emoção muito forte, a nossa imunidade ela abaixa, né? E olha como é que isso é importante nesse momento, porque a gente com imunidade baixa, a gente se tiver em contato com esse vírus que está aí rodando o mundo, a probabilidade dele nos afetar de uma forma complicada aumenta, né? Então é muito importante que a gente mantenha não só nossa alimentação física, né? O almoço, nosso café da manhã, nosso lanche, jantar, que isso tudo seja cada vez mais cuidado, né? Para que a gente possa ter nossa saúde física melhorada, mantida, para encarar caso a gente entre em contato com esse vírus, né? E, inclusive, nem ter sintoma nenhum, ou quem sabe, se tiver o mínimo possível, né? Então, isso é muito importante nesse momento. E, inclusive, falando sobre isso, eu trago como reflexão uma questão. Veja, gente, o ser humano, e inclusive o brasileiro, nos últimos anos, mudou muito seus hábitos alimentares, né? Então, o brasileiro, ele deixou muito de consumir alimentos vegetais, muitos alimentos naturais, para estar consumindo alimentos industrializados, como lanches, embutidos, uma série de coisas, né? E isso tem muito a ver com a questão da imunidade, porque as vitaminas, essas proteínas, elas estão muito ligadas aos alimentos mais naturais. Então, eu não sou nutricionista, mas eu entro nesse aspecto porque é um hábito, é um consumismo. Isso tem a ver com questões psicológicas. Então, cabe agora nós refletirmos, não só a gente ter em casa uma boa alimentação regular para manter a imunidade, mas a gente também pensar
na qualidade, em quais são os alimentos. Não adianta a gente ficar em casa buscando imunidade se a gente toda hora comendo uma pizza, todo dia, aliás, né? Comendo uma pizza, todo dia comendo um lanche, todo dia consumindo esses alimentos industrializados e deixar de lado frutas, verduras, legumes, né? Alimentos frescos, que são muito mais saudáveis. Então eu trago aqui como pensamento a gente pensar um pouco sobre isso. O quanto que esse confinamento, esse isolamento social pode nos dar tempo para a gente pensar sobre essas questões. Tá? E aí, voltando para a questão da imunidade, da questão psicológica que influencia a imunidade, a gente estar confinado vai provocar muita ansiedade, solidão, muitas vezes, ou muitos estresse dentro de casa, porque nós vamos ter que conviver com a nossa família, coisa que a gente não estava acostumado mais. Aprender a lidar com essas coisas, certo? Conversar, aprender a conversar, né? Então são coisas que a gente vai precisar lidar melhor com isso, para que a nossa imunidade também física possa estar preservada. Porque não adianta você comer bem, se alimentar bem, de forma saudável, e ficar brigando com sua esposa, ficar brigando com seu esposo. Não adianta você ficar, se você mora sozinho ou com poucas pessoas, isolado num quarto, sem manter uns hábitos, uma rotina diária que possa manter o seu corpo em movimento também. Então, cabe a gente estabelecer, pensar um pouco sobre isso tudo, certo? Para a gente poder encarar essas dificuldades que estão acontecendo no mundo agora. Então, para a gente dar uma resumida aqui, vamos pensar em quais alimentos a gente está produzindo. Se a gente tem mais tempo em casa, a gente consegue produzir uma alimentação mais saudável, né? Consumir mais verduras, consumir mais frutas, consumir alimentos mais naturais, mais frescos na medida do possível, certo? Depois, aprender a lidar com as situações de casa, procurar escutar o outro, aquele que a gente às vezes está até brigado, né? Sair da rotina, do marasmo, da inatividade, passar a ter uma atividade, vai ler um livro, né? Vai fazer alguns exercícios em casa mesmo. Enfim, vamos tentar mudar a nossa rotina diária, agora numa nova realidade, para que a gente possa ter uma saúde não só física, como mental. Consumir bons conteúdos na internet, por exemplo, ler bons livros, ver filmes que possam trazer esperança, motivação, ler textos que venham trazer motivação, esperança, ver vídeos, acompanhar sim as notícias, para a gente não ficar ali ao mundo, mas não fica o tempo inteiro vendo notícias do que está acontecendo. Assista uma vez por dia os noticiários, ou busque na internet se você for. Crie hábitos saudáveis para que sua imunidade psicológica contra o estresse, contra a solidão, contra a ansiedade, o medo, você possa estar criando hábitos saudáveis, tá? Então essa é a minha contribuição hoje para vocês. Espero que possa ter ajudado. E mais uma vez, se vocês gostaram, por favor, cliquem aí no like, no gostei, se inscrevam no nosso canal para que assim que eu for produzindo os outros vídeos, vocês possam estar assistindo também. É isso aí, gente. Muito obrigado e vamos lá. Força lá que vai passar.